Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 15. Olha só, gente, na nossa aula 15, o objeto de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. O detalhamento, globalização, o ápice do capitalismo e de um processo de internacionalização do mundo. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre o processo de globalização, e isso vai estar muito vinculado com o sistema capitalista, que é o que a gente vive atualmente com esses meios de comunicações, né, com essas conexões que nós acabamos tendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso acaba refletindo, né, no quê? No modo de vida realmente de como nós acabamos vivendo ali com essa dependência, principalmente por conta dos meios de comunicação. Mas, além disso, a gente também vai estudar e verificar como é que ocorre todo esse processo de desenvolvimento, tá certo? E como o sistema capitalista vai estar inserido no nosso cotidiano. Então, para nós analisarmos isso, nós temos que entender o que vai ser o sistema capitalista. Então, olha só, o que é o sistema capitalista? Gente, o sistema capitalista é um sistema econômico que vai estar centrado do quê? Na busca pelo lucro, tá certo? Olha só, aqui nós já estamos falando de valores, né? Então, aqui nós teremos uma busca pelo lucro e também na acumulação de riqueza. O que as pessoas elas acabam adquirindo ali, principalmente relacionado ao dinheiro, né, ao valor ali econômico, tá certo? Então, através dessa acumulação de riqueza, que vai ser, gente, fundamentado aí na posse privada dos meios de produção, né? Principalmente aí quando a gente se fala de indústria, de empresa, vai estar vinculada aí também ao sistema capitalista. Esses meios, gente, eles podem variar, tá certo? E acabam abrangendo aí desde máquinas, ok? E também terras, até o quê? Instalações industriais, né? Agora eles vão ter um propósito. O propósito vai ser o quê? Gerar renda por meio do trabalho, tá certo, gente? Então a gente observa que o sistema capitalista vai estar ligado o quê? A essa geração de renda por meio do trabalho, tá bom? Então, esse sistema capitalista, não esqueçam, vai estar vinculado ao quê? Ao lucro, à riqueza, tá? E também, principalmente por conta aí da privacidade, né? E também do setor privado aí dos meios de produção, porque vai estar vinculado a empresas, né? Onde as pessoas elas acabam buscando aí, observando o desenvolvimento das indústrias e isso tudo aí gerando essa renda por meio do trabalho, tá bom? Então, a gente observa essas características aí do sistema capitalista. Mas, professora, como é que iniciou esse processo capitalista? O capitalismo, gente, vai ter início aí através do sistema feudal, tá certo? Então, desde lá do período no contexto do feudalismo, a gente observa esse início do sistema capitalista. Então, a gente pode observar aí, né, um poder descentralizado, ok? Então, a gente observa que esse poder já vem desde lá da época do feudalismo, né, que acaba sendo descentralizado. Essa economia ela vai ser centrada lá no período do feudalismo, tá, gente? Numa agricultura de subsistência. A gente observava que as pessoas elas trabalhavam para poder ter ali o seu meio de subsistência, de realmente sobreviver. E também a gente acaba observando que acaba surgindo o quê? Um trabalho servil, tá? Com pouca presença de moeda naquele período feudal, tá? Então, a gente observa que tinha pouca presença de moeda e comércio. Mas o que ocorria, né? O comércio, gente, era uma troca,
tá? Era uma troca direta de mercadorias, que a gente conhece como o escambo, que acabava sendo o quê? Predominante. Então, a gente observa que nesse período, né, vai estar vinculado a essa agricultura de subsistência com o trabalho servil e normalmente, né, a partir das pessoas que estavam ali trabalhando, nós tínhamos um reinado e esse reinado era o que tinha o poder, tá? Mas essas pessoas que estavam trabalhando no feudalismo, eles faziam o seu comércio, porém esse comércio era feito através de trocas, tá? Agora, nesse período, gente, do feudalismo, né? Como é que a gente observa aí a parte da sociedade? A sociedade vai ser composta aí por nobres, né? Que tinham o maior poder, que mandavam, mas também tinham os membros do clero, que já está vinculado à igreja, e também os servos, que eram os trabalhadores que serviam aos nobres e os membros do clero. Tá bom? Então, é a partir desse momento, né, que se inicia o sistema capitalista. Porém, ainda não tinha essa denominação, que era conhecido aí principalmente como o feudalismo, que era aquela área do feudo que tinha o trabalho ali das pessoas, né? Tinha o trabalho servil através de uma agricultura de subsistência, que era atividade econômica muito realizada naquele período, tá? E que serviam principalmente aos nobres e aos membros do clero, né? Do clero. Então, quem fazia isso? Os servos, tá? Mas com o passar do tempo, foram ocorrendo muitas mudanças, e uma delas que vai fazer com que o sistema capitalista realmente inicie esse ápice, vai ser principalmente ali no período das grandes navegações, tá? Com o capitalismo comercial. Então, vamos também estudar sobre o sistema capitalista e suas fases, tá bom? Olha só. Então, a primeira fase aí do capitalismo, gente, vai ser o capitalismo comercial, que era aí nesse período das grandes navegações, onde principalmente os europeus iam em busca de novidades, de matérias-primas, de mercadorias em outras terras e até mesmo ir atrás de outras terras. Nesse capitalismo comercial, gente, ele acaba, né, sendo muito vinculado a essa troca comercial, tá? Principalmente entre as potências coloniais e suas colônias. Potências coloniais e suas colônias, sim, era a metrópole, por exemplo. Portugal era uma metrópole, Inglaterra era uma metrópole, a Espanha era uma metrópole, tá? E esses países, né, eles estavam naquele período das grandes navegações em busca de novidades, em busca de terras. Então, quando eles chegavam em novas terras, aquelas terras se tornavam colônias delas. Então, era aí que era explorado essa parte aí das colônias. O Brasil, por exemplo, foi uma colônia de quem? Qual era a metrópole? Portugal, né? Então, a gente observa aí que nesse período era muito explorado. Então, vai dar ênfase a esse capitalismo, né, em que acaba se desenvolvendo, tá? Mas, além do capitalismo comercial, vamos ter uma outra fase, que vai ser o capitalismo industrial, porque a gente sabe que vai ocorrendo, né, o desenvolvimento aí desse sistema capitalista através das suas fases. Passando alguns anos após o capitalismo comercial, a gente observa o surgimento, a melhoria, né, de técnicas, e essas técnicas fizeram com que surgissem, né, a parte aí da manufatura, e, consequentemente, a partir da manufatura vai vir o processo de industrialização. Então, vão surgir as primeiras indústrias onde? Lembrem aí da Inglaterra, onde vai ter o início com a primeira revolução industrial, que vai ser caracterizada principalmente por conta da mecanização da produção que se tinha nas indústrias. Então, naquele período, né, onde se tinha as técnicas daquele período, é esse processo que inicia a primeira revolução industrial. Então, imaginem, né, primeira revolução industrial, as indústrias surgindo, então tudo era novidade, principalmente lá para a Inglaterra. Então, isso vai chamar muito a atenção
tá? Então, isso acaba ajudando o processo capitalista a se desenvolver cada vez mais, porque realmente é como se fosse uma escadinha, né? Que está ocorrendo esse processo de desenvolvimento. Mas não para aí, porque o ser humano ele está em constante mudanças, em constante evolução, técnicas surgindo. Então, a partir ali daquele processo de industrialização, com a primeira revolução industrial, que foi chamando a atenção de outros países, principalmente os países europeus, eles também começam a aderir, né, a essa parte aí da industrialização a partir da Inglaterra. Então, vários outros países, lógico que isso com o decorrer de um período, tá, gente? Levando aí alguns anos. Então, vários países também começam a se industrializar, tendo a segunda revolução industrial, e isso vai impactar principalmente na parte econômica, que começa a se desenvolver cada vez mais. Agora, imaginem, tendo esse processo de industrialização, começando, principalmente a parte econômica a se desenvolver cada vez mais, imaginem os donos dessas indústrias, eles começam a ter bastante dinheiro para aquele período, até mesmo por conta, né, naquele período ali de ser tudo novo, as pessoas trabalhando, ganhando pouco dinheiro, sendo bastante explorados, esses donos de indústria, eles começam a guardar dinheiro. Então, é nesse período aí que começa uma outra fase do capitalismo, que vai ser o capitalismo financeiro. É o período em que começam a surgir os bancos, tá certo? Então, olha só, nessa fase aí do capitalismo financeiro, gente, vai surgir aí com os bancos assumindo um papel central. Olha só, o banco ele começa a ter um certo poder, tá? E essa parceria, né, que vai ajudar os bancos terem esse poder, são os parceiros das indústrias. Olha só, que começa aí a ajudar aos bancos se desenvolverem cada vez mais, dando esse início aí da fase do capitalismo financeiro, vão ser as indústrias, gente, que vão estar influenciando decisivamente aí na economia daquele determinado local. Então, isso acaba, fazendo com que nessa fase aí do capitalismo financeiro, os bancos, eles vão ter aí a sua característica marcada nesse período. Mas para aí, não para aí essa fase do capitalismo. Vai sair do capitalismo financeiro, onde os bancos tinham poder, porém, como eu falei para vocês, o ser humano ele está em constantes mudanças, tecnologias surgindo, melhorias aí para a população, então começam a surgir os primeiros meios de comunicação mais rápidos, os primeiros meios de transporte mais rápidos. Então, vai surgir uma nova fase, que vai ser do capitalismo informacional, que é o que a gente vive atualmente, com esses meios de comunicação, os meios de transporte que nós temos atualmente. Porque imaginem, antigamente eram as caravelas, hoje já existem esses grandes navios levando muitas mercadorias aí entre os países, através dos oceanos, assim como vão existir o quê? Os aviões, que vai ser de uma forma mais rápida, os trens, né? Então, a gente observa que vai ocorrer essa evolução. Então, é isso que acaba marcando a fase do capitalismo informacional, que vai ser essa emergência aí da sociedade da informação, onde, gente, o conhecimento, que acaba se tendo aí, e principalmente a tecnologia, vão desempenhar o quê? Um papel fundamental na parte da economia, e também isso vai dar reflexo à vida social. Tá? Então, imaginem o que nós vivemos atualmente, essa rapidez que nós temos aí dos meios de comunicação, principalmente, estamos nos comunicando, tudo é muito rápido, gente, e isso vai estar na palma da nossa mão, através de um celular, por exemplo. Então, tudo, às vezes, se der, a gente vai resolver ali em um aparelho, Então,
realmente, essa fase do capitalismo que nós vivemos atualmente, o capitalismo de informação, esse capitalismo informacional, se desenvolve cada vez mais e futuramente pode surgir aí uma nova fase do capitalismo, tá certo? Agora, para chegar, né, até essa fase que nós temos aí do capitalismo informacional, nós tivemos aí pessoas que antigamente trabalharam para se chegar até o que nós temos hoje, tá? Então, vamos também estudar aí sobre as principais classes sociais no capitalismo. Olha só, essas principais classes sociais no capitalismo, gente, a gente vai estudar aqui os capitalistas, que também são conhecidos como burgueses. Eles vão deter o quê? A propriedade dos meios de produção. Olha só, os capitalistas, que também são conhecidos aí como os burgueses, gente, né? Eles vão deter o quê? Essa propriedade aí dos meios de produção. E a gente observa que essas empresas, elas acabam contratando trabalhadores. Agora, para se tornar um trabalhador, eles vão ter que receber um salário. Então, vão remunerar, né? Com o quê? Com salários, com dinheiro, que isso acaba fazendo, é como se fosse, né, um círculo aí, seguindo aí todos esses passos desse desenvolvimento econômico, e isso acabou ajudando bastante. Mas, de um lado, nós temos ali o que é o dono, que tem, e que a gente pode colocar que tem um certo poder, mas, de outro lado, nós teremos quem? Os trabalhadores, também conhecido aí como os proletariados, tá? Então, além da parte ali dos capitalistas, dos burgueses, também nós teremos os proletários e também também conhecido como os trabalhadores, que oferecem aí a sua força de trabalho, tá? Em troca de quê? Do salário, de uma compensação financeira. Então, o capitalismo, gente, ele contrasta, né, com o socialismo, tá? Que preconiza o quê? Uma propriedade coletiva ali dos meios de produção, em vez de ter uma propriedade privada, né? A propriedade privada, ela vai estar ligada ao capitalismo, enquanto uma propriedade coletiva, ela vai estar ligada ao socialismo, tá certo? Então, a gente observa aí essas classes sociais no capitalismo, tá bom? Agora, como é que ocorre o quê? A comercialização dos produtos no capitalismo, gente, vai ser realizado aí em um mercado livre, né, com mínima intervenção estatal, diferente do socialismo. O sistema, ele acaba permitindo que as empresas, elas vendam seus produtos ali de acordo com as leis da oferta e da demanda, né? Se eu observo ali que vai existir um grande mercado consumidor, eu vou produzir menos ou eu vou produzir mais? Com certeza eu vou produzir mais para vender mais, tá certo? Então, isso vai estar muito ligado ao capitalismo por conta dessas leis da oferta e da demanda, ok? Agora, a quantidade de produtos ali produzidos e disponíveis no estoque acaba sendo determinada pela procura, né? Pela procura aí desse mercado consumidor e também aí vinculado aos bens e serviços, tá? Então, a gente vai verificar, né, que tudo isso acaba aí caracterizando esse processo do capitalismo, tá? Agora, outras características, né, vinculados aí ao sistema capitalista, a gente pode observar uma aí que vai ser o quê? A propriedade privada dos meios de produção, como é que ocorre essa produção ali, e isso vai servir principalmente para o quê? Para garantir uma estabilidade, né, do sistema capitalista, tá? Que vai ser fundamental para que o Estado ele acabe assegurando o quê? A proteção, o quê? A propriedade privada. Lembrando que quando a gente fala de capitalismo, lembra logo da propriedade privada, tá? Com essa garantia, gente, aí os capitalistas que possuem terras, equipamentos ou até outros meios de produção, eles acabam tendo ali
uma liberdade para utilizá-los, né, conforme ali a vontade e a demanda que acaba surgindo, uma vez, né, que acabam sendo os legítimos proprietários desses recursos, dessas terras, desses equipamentos. Então, essa vai ser uma das características do sistema capitalista, tá? Essa propriedade privada dos meios de produção. Mas não para aí, não. Outra característica do sistema capitalista vai ser o quê? Uma busca pelo máximo lucro, porque se eu sou dono, eu vou querer lucro, eu vou querer dinheiro para investir em outras coisas, né? E pela acumulação de riqueza, gente. Então, o objetivo do capitalismo é a obtenção de lucros, e esses lucros, eles são decorrentes do quê? Do trabalho, do nosso trabalho, porque nós trabalhamos, nós vivemos ali, né, do trabalho. Então, vai ser decorrente do trabalho ali dos proletários, né, nos meios de produção, tá? Tais como as fábricas, comércio, setor agrícola, tudo que vai estar vinculado ao setor econômico, tá? E para obter o lucro, vai ser comum que os proprietários ali dos meios de produção, gente, acabem buscando o quê? Reduzir ao máximo os custos, porque ele quer ganhar mais, tá? Então, ele busca reduzir ao máximo os custos de suas operações e aumentar o quê? Os preços de seus produtos ou até mesmo dos serviços. Então, a busca ali pelo máximo lucro e pela acumulação de riquezas vai nos dar essas características, tá? Mas outra característica do sistema capitalista, gente, vai ser o quê? A economia, né, de mercado, que vai nos dar o quê? A lei da oferta e da demanda, tá certo? Então, olha só, em uma economia, né, de livre mercado, a distribuição ali de bens, de serviços, acaba ocorrendo conforme o quê? A lei da oferta e da demanda, né? Então, a gente observa, se eu estou vendendo bastante, aí eu vou buscar produzir mais, para vender mais, tá? Então, isso acaba vinculando a essa lei da oferta e da demanda com a mínima intervenção estatal, tá certo, gente? Então, por exemplo, para produtores, né, os que fabricam e vendem os bens, quanto mais elevado o preço do produto, maior vai ser o interesse em vendê-lo, tá? E o resultado é uma maior quantidade ofertada. Mas, por outro lado, gente, se o preço ali do produto for muito baixo, os produtores terão pouco incentivo o quê? Para permanecer, né, ali no mercado devido aos baixos lucros, porque ele acaba mantendo, né, ali diversas situações para poder conseguir determinados lucros, tá bom? Agora, o capitalismo, ela vai ter suas vantagens? Sim, vai ter as vantagens aí do sistema capitalista. E quais serão essas vantagens? Olha só, as vantagens do sistema capitalista, gente, vai nos colocar uma competição que reduz o quê? O valor dos bens de consumo entre as empresas, tá? As empresas, elas tendem a ser mais eficientes, porque vai ter uma competição ali, tá? Além de buscar inovação, mostrar coisas novas, e os consumidores, eles vão estar livres para escolher qual empresa ele vai querer seguir, o que ele vai querer comprar, tá? Normalmente busca-se muito em relação aí aos valores, né? Preços mais altos, mais baixos, as pessoas procuram o quê? A qualidade, a quantidade. Então, tudo isso vai estar ligado ao sistema capitalista, tá? Então, essas vantagens, gente, aí do sistema capitalista, uma delas vai ser essa competição que reduz aí o valor dos bens de consumo. Então, olha só, essa competição, gente, nos mercados aí, onde há grande concorrência, tá? As empresas, elas acabam competindo entre si para vender mais seus produtos, tá? Como o preço é um dos principais fatores, né, ali para a decisão ali da compra das pessoas, dos trabalhadores, as empresas, elas acabam adotando estratégias para diminuir o preço final. Agora, os preços mais baixos, eles podem aumentar o acesso, né? Principalmente ali das camadas mais baixas da sociedade. Agora, bens de consumo que seriam mais caros em um mercado não competitivo, então a gente observa que tudo isso acaba refletindo,
tá? Mas, além, né, dessa vantagem, também as empresas eficientes, gente. Como é que as empresas eficientes vão estar aí vinculado a essas vantagens do capitalismo? A eficiência das empresas também vai estar intimamente relacionada a essa competição, né? Como os consumidores, eles têm essa liberdade de escolher as empresas para comprar um bem ou contratar até mesmo um serviço, é lógico que elas acabam buscando aquelas que, além do menor preço, tem um melhor atendimento, por exemplo, uma entrega mais rápida e por aí vai, né? Mas, além disso, também uma outra vantagem do sistema capitalista vai ser o quê? O de inovação. O capitalismo, gente, gera uma dinâmica em que os empreendedores eles estão buscando constantemente desenvolver o quê? Novos produtos, novos serviços para satisfazer, né? Ou até criar aí as necessidades e então obter esses lucros a partir deles, tá? Assim, o capitalismo ele cria, né, um mercado com muitas opções de escolha para os consumidores, nós consumidores, né? Como uma novidade que acaba surgindo ali constantemente. Eu acabei de comprar ali o produto, mas daqui a 2, 3 meses já mudou o mesmo produto, mas com uma qualidade melhor ali, alguma situação que possa melhorar, tá certo? Outra vantagem do sistema capitalista, consumidores vão ser livres, né, para escolher. Então, nesse mercado que se vive aí do capitalismo de alta concorrência entre as empresas e uma grande diversidade de produtos, gente, e até mesmo de serviços que são oferecidos, o consumidor ele pode analisar ali as ofertas e decidir o que ele deseja adquirir ou não. É claro que a liberdade vai estar relacionada ao quê? Ao seu poder de compra, mas também acaba considerando o quê? Essa limitação que ele tem ali de determinadas escolhas, né? Ele tem essa liberdade ali de escolha, tá bom? Então, os consumidores também vão ser livres para escolher, e isso é uma das vantagens do sistema capitalista. Mas temos as vantagens, mas também vamos ter as desvantagens. E quais serão essas desvantagens, gente, do sistema capitalista? Vamos observar que uma delas vai ser a desigualdade social que acaba surgindo, tá? Essa desigualdade no sistema capitalista, gente, o objetivo principal vai ser o quê? A busca pelo lucro e pela acumulação de riqueza, que acaba aí observando um padrão de enriquecimento concentrado em uma minoria. E, frequentemente, aí os detentores dos meios de produção, né, enquanto as camadas menos favorecidas tendem a empobrecer, né? Uma parte social vai se dar melhor e a outra não, tá? Então, acaba, infelizmente, ocorrendo essa desigualdade social. Outra desvantagem do sistema capitalista vai ser as crises econômicas. A dinâmica do capitalismo, gente, ele conduz aí uma economia por ciclos de crescimento e também ciclos de recessão. Tá? Em certos períodos, vai ter uma alta produção, uma alta demanda, e isso acaba gerando abundância de emprego, enquanto outros períodos podem surgir crises econômicas que vai ser totalmente o inverso. Então, duas crises que foram aí que marcaram o sistema capitalista, gente, foi o período da Grande Depressão de 1929, que ocorreu nos Estados Unidos, que acabou afetando muitos países, um deles o Brasil, e a crise financeira ali, principalmente da área imobiliária no ano de 2008, também nos Estados Unidos, que acabou afetando muitos países, e o Brasil também é um deles. Então, as crises econômicas, a gente pensa, vai ocorrer uma crise econômica nos Estados Unidos, não vai chegar aqui na gente? Não, vai poder ocorrer isso. Então, essas crises econômicas, atualmente, elas estão interligadas, tá? Infelizmente, isso acaba surgindo por conta desse sistema capitalista, que é o processo de globalização que a gente vive atualmente, né? E outra desvantagem do sistema capitalista, gente, vai ser a concentração do poder econômico, né? Onde aí vai ter a sua busca por lucro e também a acumulação de capital, onde algumas empresas podem alcançar o quê? Um poder econômico tão significativo que passam o quê? A controlar o mercado, tá? Então, é nesse momento em que vai surgir situações de monopólio,
onde uma única empresa ela acaba dominando o mercado, né? E a competição ela acaba sendo suprida. Então, vai existir essa concentração de poder econômico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como pode ocorrer isso, né? Nós temos tanto a parte do monopólio quanto a do cartel. São diferentes, ok? Porque o cartel são diferentes empresas, mas elas vão conversar entre si, colocando determinado valor e ninguém vai poder mudar aquele valor. A gente observa muito nos postos de gasolina, ok? Já o monopólio, gente, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos ali, vou pegar no supermercado, existem diferentes tipos de bolacha, de biscoito, né? Vamos ter ali nomes diferentes, porém da mesma marca. Então, o monopólio ali daquela empresa de biscoito, de bolacha, ela acaba detendo ali, mas porque ela também está dando diversidade para a população. Então, acaba surgindo esses monopólios também, assim como diversos produtos, tá? Eu só dei um exemplo. Então, a gente observa que isso também vai ser uma das desvantagens do sistema capitalista. Outra desvantagem é o quê? As externalidades negativas, que são consequências indesejadas de uma ação que afetam, né, aqueles que não estão envolvidos na tomada de decisão dos poderes dos países que se tem, né? No contexto aí do sistema capitalista, gente, a mais comum, né, vai ser a poluição, infelizmente. Muitas empresas, ao realizarem ali as atividades, elas acabam que liberando poluentes na natureza e, consequentemente, contaminando o ar, a água e até mesmo o solo, prejudicando, de uma certa forma, a população em geral por conta de decisões que foram tomadas, né, por empresas, por exemplo. Então, acaba tendo essa outra desvantagem aí do sistema capitalista, tá certo, gente? Então, a gente observa, né, todas essas características do sistema capitalista, observando seu desenvolvimento, suas fases, quais as vantagens e quais as desvantagens, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.